Falando de pandemia ainda, estamos aqui para falar sobre educação na pandemia. Aliás, um dos temas mais delicados, mais controversos. A gente começou o ano sem saber que caminho dá para a nossa educação e termina o ano, tem impressão, sem muita convicção ainda. E não é de se estranhar, porque é um assunto delicado toda a vida mesmo. Você tem que preservar a saúde de educadores, de alunos, de funcionários, sem abrir mão da educação. Esse é o milagre da fé. Você tem que tentar contemplar todos esses interesses. E para falar um pouco sobre isso, está com a gente a presidente do Todos pela Educação, que é uma organização sem fins lucrativos, a Priscila Cruz. Oi, Priscila, bom dia, prazer ter você aqui com a gente, viu? Bom dia, Agostinho, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, pelo excelente trabalho que vocês têm feito, né, de cobertura nessa pandemia e também da educação. Prazer falar com você. Prazer é todo nosso. Ô Priscila, a gente tem alguns assuntos bem importantes para falar com você. Começar sobre esse da pandemia, que é inevitável mesmo, né? A gente começou o ano e aqui não há nenhuma cobrança indevida, porque não tem manual, né? Você não tem um manual para pandemia, como lidar com a pandemia na área da educação. É difícil mesmo, né? É uma discussão e tanto. Tanto que a gente está terminando o ano ainda com muitas interrogações, né, Priscila? Agora, parece que a tendência está no seguinte sentido, de se retomar as aulas presenciais, se for possível, já no começo do ano que vem, porque parece que alguns receios de que as escolas fossem foco de contágio e tal, mais do que o ambiente doméstico, parece que alguns desses conceitos acabaram ficando mais claros ao longo do tempo, né, Priscila? Isso mesmo, Agostinho. A gente aprendeu muito durante esse período todo, como você bem disse, não existe um manual, não havia uma cartilha prévia, a gente está vivendo isso pela primeira vez, e não é só no Brasil, e não é só nos municípios mais pobres, a gente tem vivido uma dificuldade muito grande de garantir educação de qualidade, aprendizagem para todos os alunos no Brasil, em todo o território nacional e no mundo inteiro. A diferença, Agostinho, que eu acho que é aí que pode marcar a grande diferença do Brasil para o resto, o que a gente está aprendendo ao longo desse processo todo, o que a gente vem assimilando em relação às novas descobertas, à ciência que tem sido produzida nesse período, ou se a gente fica parados numa situação ainda de março de 2020, né, desse ano, que foi quando as aulas presenciais foram suspensas. O que os outros países, os países mais desenvolvidos, têm feito, por isso que a gente vem verificando o que você está chamando de tendência. Eu sou um pouco mais pessimista, eu acho que no estado de São Paulo é uma tendência forte, a gente tem o secretário, especialmente o secretário estadual de educação, vem tendo uma postura muito firme nessa direção de que o prejuízo educacional, ele é gigantesco, ele é brutal e muito difícil de ser recuperado, então é importante sim ter a volta às aulas presenciais, aí com todos os cuidados, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas é exatamente o que os outros países, não à toa os mais desenvolvidos, estão adotando como medida padrão, que é as escolas serem as últimas a serem fechadas e as primeiras a serem reabertas. E por que eu estou falando isso? Porque a pandemia, ela vai ter novos picos, ela não tem um comportamento homogêneo no tempo. Ela pode, como a gente já tem verificado aqui no Brasil e em outros países, situações em que lockdowns não são necessários, mais fechamentos são necessários, depois novas aberturas. A gente vai conviver, eu acho que esse vai ser, essa expressão do novo normal, esse vai ser o novo normal de 2021. O novo normal de 2021 vai ser abertura, reabertura, fechamento, refechamento, porque essa vai ser a conduta para poder controlar a pandemia e, ao mesmo tempo, garantir serviços essenciais. E a educação escolar, na educação básica especificamente, é um serviço essencial. Não dá para a gente ter a postura que a gente vem tendo, pelo menos como padrão no Brasil até agora, que escola é a última a ser reaberta e depois, quando os outros setores começam a reabrir, a escola também fica por último. Isso não dá, Agostinho. Isso aí é um prejuízo para essas crianças enorme. É mentira quando a gente ouve por aí, mas depois recupera, vidas a gente não recupera, mas aí a aprendizagem a gente recupera.
Concordo com a primeira parte. Vidas a gente realmente não recupera, né? A morte é uma situação horrorosa. O Brasil e o mundo está vivendo um período assim, escuro da sua história, horroroso, né? O Brasil aí caminhando para 200 mil mortes. Não dá para a gente fechar o olho para isso, mas não é verdade que o prejuízo em aprendizagem, em saúde mental, em segurança alimentar, em vivência de violência, né? Essas crianças estão numa situação, porque como a escola é um lugar de proteção, né? Ela não é um lugar de aprendizagem apenas, ela também é um lugar de proteção social. Essas crianças estão vivendo situações muito dramáticas e assim, a gente não está vendo isso. Né? Os nossos olhos não enxergam, não alcançam essa situação muito dramática que grande parte das crianças do Brasil estão vivendo, de estresse tóxico, de fome, agora, principalmente com o fim do auxílio emergencial, vão passar fome, gente, assim, realmente a gente precisa ter um olhar mais generoso em relação a essas crianças mais pobres que estão fora da escola. Então, é o que você colocou, a gente vai precisar fazer aí uma combinação difícil, que é controlar a pandemia, mas garantir que essas crianças, e aí principalmente as crianças mais pobres, principalmente as crianças que estão numa situação de vulnerabilidade e principalmente as crianças que não têm acesso à conexão à internet, a equipamentos, porque elas estão sem nada, Agostinho, assim, e cada vez mais, e aqui eu encerro essa resposta longa, me desculpando já, essa boca do jacaré, né, que separa os mais ricos dos mais pobres no Brasil, está ficando cada vez mais aberta, cada vez mais os mais pobres estão ficando para trás e cada vez mais aqueles que têm uma condição maior estão conseguindo tocar sua vida, né? As crianças que têm uma renda maior, elas têm conectividade, elas já estudam numa escola que tem toda a infraestrutura e elas estão conseguindo tocar sua vida escolar de um jeito mais próximo do normal. O que não dá é para a gente simplesmente normalizar a situação de que tudo bem, as escolas têm que ficar fechadas mesmo enquanto a gente não tiver essa pandemia controlada. Isso pode demorar muito tempo e a vacina pode demorar muito tempo. Priscila, você citou vários pontos aí que acho que vale a pena a gente aprofundar um pouco mais, mas antes disso, eu queria só ponderar com você, porque a gente tem recebido algumas manifestações de ouvintes que ainda têm receio dessa volta às aulas. E acho que aí tem uma culpa do discurso do nosso poder público que vai de 0 a 100, vai de um extremo a outro, sem dar muita explicação. Então até outro dia tinha que estar fechado mesmo, porque o contágio é muito grande, porque o jovem que não manifesta a doença, ou manifesta sem tanta gravidade, pode contaminar o pai, a mãe, o avô que está em casa. Era esse o discurso até então. Agora o que se ouve é que mesmo que a gente vá para a fase vermelha, o governo de São Paulo espera que voltemos às aulas presenciais. Você não acha que é muito radical, uma guinada muito grande que pode provocar uma certa confusão na cabeça dos pais dos alunos, Priscila? Sem dúvida, Agostinho. Olha, bom, primeiro a gente precisa dizer e precisa entender que essa situação é uma situação de calamidade, uma situação nova, uma situação que não existem verdades absolutas. Não existem verdades absolutas. Então, o receio dos pais em mandar seus filhos para a escola é um receio justificável. O receio dos professores de voltar também é compreensível. O receio de quem está preocupado com a educação, principalmente dessas crianças mais pobres, também é justificado, porque nós, especialistas em educação pública brasileira, nós sabemos o tamanho do buraco no desenvolvimento cognitivo, social, emocional e físico que essas crianças vão ter por conta desse período todo. Então, não existe um lado que está certo e um lado que está errado. E acho que por isso que é tão difícil para governadores e prefeitos tomarem decisões nesse período todo, porque eles têm que olhar para aquilo que está passando pela cabeça das famílias e dos professores também, dos jovens, e essa questão da educação que fica perdida e que afeta demais a vida, né? Assim, eu fico todo dia, Agostinho, eu acordo pensando assim, essas crianças estão pagando com a vida delas a nossa indecisão, a nossa confusão, essa nossa postura de ou 0 ou 100, como você bem colocou.
no fundo, acho que a gente está errando bastante no Brasil e quem vai pagar com a sua própria vida são essas crianças. Mas tudo isso para dizer que a gente então precisa fazer do jeito correto. É reabrir por reabrir? Não. Né? O que a gente precisa é buscar uma reabertura das escolas, porque é um serviço essencial e não dá para a gente tolerar, e aí é um pouco a minha visão, obviamente, mas não dá para tolerar uma sociedade que acha que tudo bem, está tudo aberto e escola fechada. Porque o perigo, então, está lá fora também. Né? Então, o discurso de que, olha, então a gente precisa proteger, porque essa criança depois vai voltar para casa, mora com os avós, mas está tudo aberto. Essa criança, não vou dizer os casos individuais, eu não posso dizer por cada caso individual, porque eu acho que tem famílias que estão tendo um cuidado muito bom, assim, consequente, está tomando todas as providências de isolamento. Mas não é o que a gente vê na maioria. Assim, os pais precisam trabalhar, eles também estão indo para a rua e também estão voltando para conviver com aquele idoso. Né? As crianças estão saindo para as ruas, a gente vê crianças o tempo inteiro nas ruas, nas cidades, nas áreas rurais, nas periferias, elas estão circulando, essas crianças não estão em casa. Então, o lugar mais seguro para elas é uma escola que implementa e respeita todos os protocolos sanitários. É muito mais seguro para uma criança estar na escola, desde que esses protocolos sejam implementados de forma correta, do que elas estarem nas ruas, indo até o supermercado com a mãe, ou indo até a vendinha da esquina. É muito mais perigoso para elas. Então, é melhor que as escolas estejam reabertas, mas, e esse mas é o grande truque, né? Esse é o grande divisor de águas. Mas as escolas precisam ser preparadas para isso. Então, qual que é a nossa defesa no Todos para a Educação? Então, ao invés de a gente ficar falando se tem que abrir ou não tem que abrir, vamos abrir uma conversa séria, com uma pressão e uma cobrança fortes com o poder público para que essas providências sejam tomadas. Né? Tem que ter os protocolos de saúde, todos, de isolamento, de revezamento, de limpeza, né, de higiene, tudo isso precisa ser garantido nas escolas. O que eu não consigo concordar aí, Agostinho, é nessa decisão automatizada de, olha, as escolas não têm condições, então a criança não vai para a escola. Ué, tem uma coisa aqui no meio do caminho que é muito melhor, que é preparar as escolas para que as crianças possam voltar a frequentar a escola. Aí a gente vai ter um prejuízo para elas muito menor. O que não dá é para a gente poder se sentir seguros, a gente não apoiar essa reabertura das escolas. O prejuízo para essas crianças, Agostinho, assim, é algo imensurável. A gente só vai conseguir começar a perceber daqui a uns anos. É muito grave o que a gente está vivendo, não dá para minimizar. Nós estamos conversando com a Priscila Cruz, que é presidente do Todos pela Educação, falando dessa possível, provável volta às aulas presenciais já a partir do começo do ano que vem. E aí você falou, né, Priscila, é algo que está acontecendo no mundo inteiro, essa discussão está acontecendo no mundo inteiro, só que, lógico, né, a estrutura das escolas públicas em boa parte do mundo, essa estrutura é muito melhor que a nossa aqui no Brasil, né? Então, uma questão a ser discutida é essa que você falou, né? Como é que a gente vai equipar as nossas escolas e garantir que elas vão estar preparadas com o protocolo sendo cumprido à risca para minimizar o risco dessas crianças que vão voltar. E dos funcionários e dos professores. Aliás, estamos recebendo mensagem aqui, já a gente vai colocar no ar, uma mensagem de professores e funcionários que também estão preocupados com isso. E aí eu te pergunto, como é que a gente faz para garantir que as nossas escolas vão estar minimamente preparadas? Porque, por exemplo, a gente viu ao longo desse ano, Priscila, a discussão sobre o ensino à distância. E se você ouve o secretário da Educação do município e do estado também, eles vão te garantir, vão jurar por Deus que funcionou o ensino à distância. Com problemas aqui e acolá e tal, mas funcionou. Para ter ideia do pepino, a Prefeitura de São Paulo estabeleceu uma prova agora de final de ano para avaliar o que os alunos aprenderam e o que eles não aprenderam, até para balizar o ano que vem, que segundo o secretário municipal da Educação, Bruno Caetano, vai ser um ano que vai ter que cumprir a meta não só do ano que vem, mas desse ano, que ficou pelo caminho. Então, serão praticamente 2 anos em um, se é que isso é possível, né? Mas a Prefeitura garante que é. Então, não dá para levar muito em conta quando o poder público fala, não, as escolas estão preparadas, estão em condições. Como é que a gente consegue
garantir que elas vão estar em condições, hein, Priscila? Olha, garantir não dá para garantir, né? Vamos falar real aqui, né? Porque senão a gente acaba caindo nessa falácia política. O Todos para a Educação não é uma organização política, então a gente pode falar exatamente a real, a gente não precisa de voto de ninguém. Olha, garantir não tem garantia, mas tem alguns caminhos que são os caminhos que a gente já tem boas experiências no Brasil e que podem ter um resultado muito bom se o poder público fizer uma boa gestão dele, tá? Então, por exemplo, a questão de garantir a execução dos bons protocolos. Bom, primeiro tem que ter os bons protocolos, esse não é o grande segredo, tá? Tem uma série de protocolos circulando por aí, os sanitários e até mesmo as saídas as saídas de política pública educacional para garantir que esse aprendizado que foi perdido, ele seja recuperado nos próximos anos. Em um ano, sem dúvida nenhuma, você não consegue fazer 2 anos em um ano. Mas você consegue recuperar esse aprendizado de 2020 nos anos seguintes, tá? Tem que fazer uma revisão do currículo, tem que fazer uma nova rodada de formação de professores, tem sim que fazer uma avaliação diagnóstica para poder ter uma linha de base para que a Secretaria de Educação saiba como tratar os diferentes cenários de aprendizagem que são muito heterogêneos entre os alunos brasileiros, né, de uma determinada rede. Então, a questão do que fazer, a questão técnica, Agostinho, te digo que não tem tanto segredo, tá? Assim, obviamente, o tempo inteiro a gente está evoluindo, o próprio Todos para a Educação desenvolveu uma série de documentos técnicos de recomendações e para poder orientar a ação da Secretaria de Educação do Brasil todo, mas tem um ponto aqui que, inclusive, São Paulo está fazendo, mas que tem que sair do papel, tem que chegar lá na ponta e tem que funcionar, e isso que é boa gestão, né? Boa gestão não é simplesmente o anúncio de boas ideias, a boa gestão é essa boa ideia impactar a sala de aula ali, aquele aluno no interior daquele município pequeno. Se a gente chega nesse resultado é porque realmente essa medida foi bem gerida. E essa medida que é a necessária para esse período agora é confiar na gestão das escolas, né, fazer uma boa rodada de formação dos diretores e diretoras de escola, enviar o dinheiro para a escola, nenhuma ação centralizada, ainda mais pensando em São Paulo, que tem quase 6 mil escolas. Eu estou pegando aqui um caso extremo, que é São Paulo, mas a gente tem aí outras realidades de redes muito grandes no Brasil. O Brasil é um país gigantesco, no total são 200 mil escolas, 50 milhões de alunos, é realmente muita coisa para poder fazer essa gestão. Mas agora, o que tem que acontecer é esse dinheiro ter que ir para a escola, né? Não adianta ter a secretaria mandando máscara, mandando álcool gel, ou fazendo a formação centralizada. Tem que ser uma ação descentralizada, e as famílias, Agostinho, agora é a hora, da mesma forma que a gente teve lá começo dos anos 90, né? As fiscais do Sarney, que iam lá no supermercado, ver se o preço tinha subido, não tinha subido. Para quem não é dessa época, vale a pena lembrar, né? Quem é dessa época lembra bastante disso, né? As donas de casa iam lá nos supermercados para ver se o preço estava subindo ou não estava subindo. A mesma coisa a gente vai ter que ter agora com as famílias e as comunidades, fiscalizando se aquela escola que tem o dinheiro da Secretaria Estadual de Educação ou da Secretaria Municipal de Educação, se o diretor ou a diretora de escola está garantindo que a escola tem o banheiro, tem a água potável, tem o sistema de rodízio de alunos funcionando, o sistema de bolhas de alunos para poder não ter essa convivência de todos com todos, se os protocolos sanitários estão funcionando, se a testagem e a verificação de novos casos, essa criança ou esse profissional da educação está sendo mandado para casa antes que infecte outros. Então, seguir o protocolo é muito mais importante do que o teu protocolo. E as condições para que isso aconteça têm que ser locais. Não adianta ter ações centralizadas das secretarias, que isso não vai funcionar. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com a presidente do Todos pela Educação, a Priscila Cruz. E como eu disse para você, Priscila, tem mensagem chegando aqui. Vamos ouvir aqui só para a gente sentir como é que está a reação do nosso ouvinte. Vamos lá. Bom dia, aqui é a professora Vera Lúcia. Então, é muito fácil falar que tem que retornar, que a escola tem que ser a primeira a abrir. Eu sou
de grupo de risco. Eu tenho mais que 60 anos, eu tenho 70 anos. Eu vou voltar? É certeza que dia 1º de fevereiro todos os professores estarão vacinados? Todos os alunos estarão vacinados? Bom dia, Agostinho. Aqui é o Ângelo de Santo André. Sou professor e sou totalmente favorável ao retorno às aulas com os protocolos, né? Se alguma escola pública não tiver a condição, então que não abra. Mas as que já estão com o protocolo, como as particulares, inclusive desde julho, né, estão fechadas e proibidas. Isso não é certo, tá? O governo que corra e arrume o que deixou para trás em termos de escolas públicas, ok? Bom, 2 professores aí, Priscila. Sim. Bom, concordo com a segunda colocação. Sobre a primeira da Vera Lúcia, Vera, a melhor medida e o que eu tenho, assim, também olhado nas medidas que têm sido tomadas pelos governos, pelo menos pela a maioria delas, é que os professores que estão no grupo de risco, seja o grupo de risco etário, ou seja, porque tem alguma doença prévia, alguma comorbidade, esses professores, eles não têm que retornar mesmo, não vão retornar, tá? É importante a gente também aqui colocar que os professores no Brasil, a média de idade é uma média de idade baixa, né? Os professores do Brasil são jovens, eles começam a carreira muito jovens, é uma carreira mais curta, né? A aposentadoria, ela é antes das outras carreiras, então a gente tem professores que estão na ativa, né, que são muito jovens. Então, a sua situação, e eu fico até feliz de saber que tem uma professora que está com 70 anos, tem muita experiência e que pode ajudar muito outros professores, mas certamente, Vera Lúcia, você não será uma professora, pelo menos se você está no estado de São Paulo, não sei de que estado que você é, mas se você é do estado de São Paulo, pelo que eu li da medida da Secretaria de Educação, que ainda precisa passar pelo Conselho Estadual de Educação, tá? Isso não está ainda escrito em pedra, porque existe uma normatização que precisa ser feita aqui no estado de São Paulo pelo Conselho Estadual de Educação, à luz, né, inclusive analisando, observando as recomendações do Executivo, mas também do Conselho Nacional de Educação, né? Então, o Conselho Estadual olha para as duas e faz a sua normatização. É um grupo técnico, é um grupo que não tem ligação político-partidária, é um grupo que olha para a ciência e eles que vão fazer essa normatização aqui no estado de São Paulo. É a mesma coisa em outros estados, né? São os conselhos estaduais de educação que fazem esse tipo de regulação, a não ser para a educação infantil, que são aí os conselhos municipais, mas todo o resto são os conselhos estaduais. Mas o teu caso, certamente não. E eu quero aqui só também aproveitar a tua pergunta sobre vacina, né? Sobre vacinação. Aqui, Vera Lúcia, eu tenho uma posição diferente da posição dos sindicatos de professores, tá? Os sindicatos vêm defendendo que esse retorno às aulas presenciais apenas aconteça quando todos os professores estiverem vacinados. Eu não sou favorável a essa, ou pelo menos eu não concordo com essa visão dos sindicatos. Eu entendo, eu compreendo de onde vem essa visão, mas eu não concordo. Por quê? Primeiro, em lugar nenhum do mundo você teve retomada das aulas presenciais depois de vacina, tá? E os casos não subiram por conta da educação, e as crianças, a ciência já nos mostrou, a gente aprendeu isso nos últimos meses, as crianças são vetores de transmissão muito pequenos. As crianças não transmitem o tanto que a gente imaginava lá em março, lá em abril desse ano, que as crianças iam ser os grandes vetores, porque elas são assintomáticas, que elas que iam ser os grandes vetores de transmissão. Isso não é verdade, isso já foi testado, isso já foi estudado, e é justamente o oposto, né? As crianças, elas não são vetores fortes de transmissão, elas transmitem muito pouquinho, tá? Então, de novo, assim, não justifica ter medo de ir para a escola por conta da convivência com as crianças. Mas justifica por conta dos outros adultos que estão na escola. Sim, mas adulto tem maturidade suficiente para usar máscara o tempo inteiro,
trocar a máscara a cada 2 horas, fazer a higiene das mãos, né? Porque crianças, ainda mais as menores, realmente, eu entendo, a gente convive com crianças, a gente visita escolas, é mais difícil, mas é um aprendizado para elas também vão ter que aprender a conviver com máscara, higienização das mãos, a não ficar tocando tanto o amiguinho, né? Não ficar toda hora encostando em todo mundo, vai ter que ser um aprendizado das crianças, é um aprendizado importante para os tempos atuais, mas é mais difícil. Agora, os adultos não, os adultos sabem e têm maturidade e têm toda a condição de cumprir todos esses protocolos de forma correta, a proteger a si próprio e aos seus colegas, né? A vacina no Brasil, quem acompanha, né, a compra, a seringa, o desenvolvimento da vacina, a aprovação pela Anvisa, quem está acompanhando esse assunto sabe muito bem que a vacina, para os grupos que não são de risco, né, para os adultos que não são do grupo de risco, pode inclusive ficar para 2021. Então não dá para a gente ter, né, não dá para a gente imaginar o ano de 2021 ainda sem aulas presenciais. Ter 2 anos de suspensão de aulas presenciais, se 1 ano já é um prejuízo que talvez a gente nunca recupere, 2 anos, a gente já pode aí assinar um atestado de fracasso de país, de fracasso que é nosso com as crianças e com os jovens, de fracasso com as novas gerações, de abandono completo em relação a principalmente essas crianças mais pobres que não têm um ambiente familiar em que elas estão aprendendo, elas não têm conectividade, elas não têm equipamento, elas já vivem numa situação difícil, de estresse tóxico, aí é o total abandono para essas crianças. Isso, então, é por todas essas razões que eu não concordo com essa visão dos sindicatos de que as escolas devem reabrir apenas com a vacinação para todos. E para finalizar, Agostinho, desculpa, a gente está num país cujo presidente da República é contra vacinas. A gente está num país, a gente não pode esquecer, em que a polêmica de vacinar ou não vacinar está instalada. Então, vamos imaginar o seguinte, né? A gente tem aí mais de 40% dos adultos brasileiros dizendo que não confiam na vacina. E se daqui a pouco os professores também não quiserem vacinar porque não confiam na vacina? Quando que a gente vai ter a retomada das aulas presenciais? A gente está numa situação de emergência, a gente precisa entender que estamos numa guerra, sim. A gente depois vai ter que ter um pós-guerra de reconstrução e não existe na história mundial país que conseguiu se reconstruir depois de crises tão agudas como essas que a gente está vivendo agora, sem investimento e sem educação, sem dar prioridade para a educação. Então, ou a gente escolhe ir pelo caminho de priorizar a educação, ou a gente vai escolher o caminho de não priorizar a educação, automatizar a decisão de que as escolas têm que estar fechadas, porque, afinal de contas, a gente ainda não tem a vacinação acontecendo no Brasil, e a gente vai pagar um preço muito alto por isso. Mas, acima de tudo, essas crianças vão pagar com as suas próprias vidas esse preço muito mais alto do que todos nós. Pois é, a pandemia é um flagelo mundial, né? Ninguém estava preparado, a contento, né, para resistir a essa pandemia em vários aspectos dela, inclusive na educação. Agora a gente deu um azar desgraçado, né, Priscila? A gente pegou um aninho aqui que as autoridades que deveriam minimizar os danos fazem o contrário, só fazem tornar a coisa ainda mais difícil, mais demorada, mais confusa para todo mundo, inclusive também na educação. Ô Priscila, você falou que o Brasil, a educação não resiste a mais um ano de aulas não presenciais. Agora, me parece natural que as aulas à distância ocupem um espaço, não da forma que foi esse ano, até porque ninguém estava preparado para isso e a nossa estrutura se mostrou frágil demais mesmo, incapaz mesmo de dar conta disso tudo. Que espaço você vê para o ano de 2021 já para as aulas à distância, para as aulas virtuais, enfim? Você acha que vai haver uma combinação entre aulas presenciais e aulas à distância? Isso é possível ou ainda precisamos remar muito para chegar nisso? Não. Essa vai ser uma realidade forte de 2021, né? É o que a gente chama de ensino híbrido, que é o presencial combinado com o online, com o remoto. Agora, esse híbrido ele vai acontecer de diversas formas, Agostinho. Ele vai acontecer porque, em alguns períodos, as escolas estarão fechadas.
né? Então, o online vai acontecer porque a escola está fechada. Outras vezes é porque a escola precisou fechar novamente, né? Então, ela chegou a reabrir, então a gente já tem, né, uma parte, principalmente aqui no estado de São Paulo, muitos municípios já tiveram a retomada das aulas presenciais, mas a pandemia pode vir aí com um novo pico muito agressivo e essas escolas voltarão a fechar. Aí a gente vai voltar a ter o ensino remoto. Uma outra situação é o da recuperação e reforço, né? Então, aquilo que a gente estava dizendo antes, né, Agostinho? Olha, a gente vai ter que fazer 2 anos em 1, ou 3 anos em 2, vai ter que ter aí uma combinação para poder recuperar essa aprendizagem desses alunos. Como que isso vai acontecer? Com as aulas presenciais e também com o ensino remoto fazendo uma parte do reforço e da recuperação desses alunos. Então, o ensino remoto, ele vai ter uma atuação de diversas formas. Às vezes substituindo o ensino presencial, às vezes reforçando ou recuperando aquilo que o ensino presencial não conseguiu. Por exemplo, o reforço em casa, né, os alunos tendo que... e é importante que todo mundo saiba que, olha, famílias e alunos que estão nos assistindo agora, 2021 tem que ser um ano muito intenso. Se 2021 não é um ano intenso, alguma coisa errada está acontecendo na rede escolar que você está, ou na escola que você está estudando, porque 2021 é um ano que vai ter que ter uma forte recuperação do que não aconteceu em 2020 e ainda cumprir, né, os componentes curriculares de 2021. Então, fica aqui minha dica, se a tua vida e estudante, se a tua vida não está muito difícil em 2021, alguma coisa está errada, porque vai ser intenso e tem que ser intenso. Tá? Tem que ser intenso. Então, aqueles que estudavam antes 3, 4 horas por dia, vai ter que estudar 6 horas por dia, vai ter que estudar 8 horas por dia, né? Às vezes com apoio e supervisão da escola e dos professores, muitas vezes sozinhos, né? Então, os alunos vão ter que também estudar muito sozinhos para poder recuperar essa aprendizagem perdida. Vai ser um ano difícil, a gente tem que arregaçar as mangas, respirar fundo e pensar, olha, 2021 vai ser um ano para a gente poder, para o nosso bem e para o bem do nosso país, a gente vai ter que trabalhar muito duro. Então fica aqui também a minha mensagem para as famílias e para os alunos. Para as famílias eu deixo a seguinte mensagem, não deixe os seus filhos desmotivarem, eu sei que é difícil, eu também tenho filhas, é muito difícil, o ensino remoto, ele tem uma hora que a criança já não aguenta mais, é o que a gente chama de burnout, né? A criança não aguenta mais, o professor não aguenta mais também, é muito difícil. Mais uma razão para a gente ter o ensino presencial no ano que vem, ou o ensino híbrido, né? Combinando o remoto com o híbrido, porque mais um ano desse ensino remoto, que a gente sabe, né? Gente, a gente sabe, ele aconteceu muito pouco, muito insuficiente, muito mal. Basicamente, essas crianças não aprenderam nesse ano. Então, o trabalho de 2020 tem que ser um trabalho muito duro. Então, famílias, não deixem seus filhos evadirem, não deixem seus filhos desistirem do ano letivo. Incentive seus filhos a estudarem muito em 2021. Tem aula presencial? Vai. Teve que fechar a escola? Tudo bem, volta. Depois vai ter que voltar de novo. 2021 vai ser um ano em que a gente pode ter uma situação de abertura e reabertura e fechamento de escolas. Isso vai ser, a gente vai ter que se organizar para isso. Eu sei que é difícil para o dia a dia, para a rotina familiar. Semana abre, semana fecha. 2021, se a gente não colocar na cabeça que 2021 vai ser um ano mais difícil do que 2020, a gente vai subestimar o que a gente vai ter que fazer. Não se engane, 2021 vai ser um ano muito mais difícil do que 2020. 2020, se vocês acharam que foi difícil, 2021 vai ser muito mais. Mas a gente vai ter que, respirar fundo, incentivar os nossos filhos, tem que estudar, cobrar do diretor, da direção da escola, os protocolos, a higienização, a implementação das ações sanitárias, porque é assim que a gente vai ter que atravessar 2021. Priscila Cruz, do Todos pela Educação, conversando com a gente hoje aqui no Manhã Bandeirantes. Você falou que você tem 2 filhas, é isso, Priscila? Tenho 2 filhas, de 10 e 12 anos. Estão naquele período assim que estão loucas para ver as amigas, mas a gente está aqui isoladas, né? A escola delas não teve reabertura, então dificultou, porque elas queriam muito, né, poder pelo menos ir um pouco para a escola,
Mas eu espero que em 2021 a gente tenha aí as aulas presenciais acontecendo, ou pelo menos uma parte do tempo acontecendo. Eu tenho uma menina e um menino, já adulto já, né? Falo menina porque é sempre menina, né, pra gente, Priscila, mas a minha filha já tem 22 anos, meu filho tem 20, e esse ano dele, do meu filho, foi o primeiro da faculdade, que não houve, né? Primeiro ano não houve para ele. Ele não sabe disso, eu espero que ele não esteja ouvindo a rádio agora, porque o primeiro ano da faculdade é mágico, né, Priscila? Como outros também. Mas o primeiro ano da faculdade, você fica apaixonado por todo mundo, é uma delícia e tal. E ele perdeu e não haverá primeiro ano mais para ele. Não haverá. Esse primeiro ano não existe mais. Quer dizer, alguns prejuízos, até intangíveis, né? Que não são muito palpáveis, alguns prejuízos são irrecuperáveis, né, Priscila? Exatamente. Eu estava pensando justamente sobre isso ontem, Agostinho, que eu estava aqui olhando para as minhas filhas e falando, bom, ainda bem que elas não têm 17 anos, porque eu lembro que 17 anos é aquela idade, né, que você quer sair, você quer estar com os amigos, é aquela idade mágica, aquela idade que você descobre um monte de coisa. Eu estou falando aqui 17, mas pode ser 16, pode ser 18, pode ser 20, que é esse fim da adolescência, começo da juventude, que é tão bonito, é tão gostoso, e que, de fato, essa geração que está nessa idade está perdendo. Por isso que a gente também tem que ter assim, um olhar generoso quando a gente assim, critica mesmo esses jovens que estão indo às festas, que estão se encontrando, né, que não estão aguentando. Assim, eu acho que, obviamente, eles estão ajudando a pandemia a ficar pior, tá? Não dá para a gente botar isso para debaixo do tapete. Por outro lado, todo mundo que está aqui ouvindo já passou por essa idade, o quanto que era importante ver o namoradinho ou namoradinha, ou encontrar o paquera, ou encontrar os amigos, ou ter aqueles momentos de socialização que são tão importantes nessa idade. Se são importantes pra gente, né, Agostinho? Eu acho que tá todo mundo sentindo falta de abraçar os amigos, de ver os familiares. A gente tá passando por isso, mas para eles é assim, 1000 vezes pior, né? Porque, e é isso, exatamente isso que você falou. Os 17 anos não vão voltar, né? Os 18 não vão voltar, esse último ano do terceiro ano do ensino médio não vai voltar, o primeiro ano da faculdade não vai voltar, né? É muito difícil para eles. Então, a gente precisa mesmo, assim, começar a ter outras estratégias. O que não dá é para a gente atravessar 2021 do mesmíssimo jeito que a gente atravessou 2020. Né? A gente vai ter que aprender com a ciência, aprender com o que a gente viveu em 2020, aprender que a gente vai ter que mudar a nossa forma de viver, que a gente vai ter que se isolar em algumas áreas da nossa vida para poder viver em outras. Né? Acho que esse é um grande aprendizado de 2020 e que eu espero que a gente faça um aprendizado e que a gente coloque em prática esse aprendizado, mas em benefício das crianças e dos jovens brasileiros. Eu termino aqui, Agostinho, lembrando, eu sugiro para todos os nossos ouvintes aqui curiosos e estudiosos que gostam desse tema, que procurem o artigo 227 da Constituição Federal Brasileira, né, que é um texto lindíssimo. O 227 fala que é dever do Estado, dos governos e da sociedade dar prioridade absoluta às crianças e aos jovens. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vocês acham que em 2020 a gente deu prioridade absoluta para as crianças e para os jovens do Brasil? Eu tenho a minha resposta convicta de que não. A gente não priorizou a educação deles, a gente não priorizou o atendimento integral, a gente está tendo casos e mais casos crescendo de automutilação entre os jovens, de tentativas de suicídio, de saúde mental sendo afetadas, depressão estourando no país, principalmente entre os jovens, porque eles estão nessa fase que eles precisam estar com seus pais, eles não conseguem estar, eles não podem estar. Então, a escola, com todas as medidas de segurança, né, é melhor para esse jovem do ponto de vista da saúde mental, da saúde, da segurança alimentar, da aprendizagem, do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento social e emocional, do desenvolvimento físico. É melhor a escola do que do jeito que eles estão agora. Essa é a minha convicção, e é uma convicção que eu fui formando aos poucos, e eu fui formando ouvindo os médicos, ouvindo os cientistas, ouvindo a experiência de outros países. Eu venho me reunindo
com ministros da educação de vários países do mundo que estão fazendo a reabertura das escolas e estão priorizando a educação. Eles tiveram erros, né? Não foi perfeito, a Alemanha não foi perfeita, a França não foi perfeita, a Espanha não foi perfeita, Singapura não foi perfeita, Japão não foi perfeito. Mas eles foram aprendendo com seus erros e foram acertando cada vez mais. Esse é o nosso desafio, errar, vamos errar. Mas o que a gente tem que fazer é aprender com os erros e começar a errar menos, né? É começar a acertar mais do que errar. Se a gente não tomar as atitudes para poder fazer essa reabertura segura das escolas, nem isso a gente vai ter. Nem a oportunidade de acertar mais do que errar a gente vai ter. Do jeito que está hoje, eu digo com toda a convicção, estamos errando mais do que acertando. Porque o fato dessas crianças e jovens estarem em casa, sem aprender, e com a sua saúde mental comprometida, com a sua saúde física comprometida, inclusive com casos, né, de abusos de todas as ordens, eu digo com toda a convicção, aí olhando para a realidade brasileira, não para a realidade de cada um dos nossos filhos, não é a situação individual que tem que aqui ser a regra, olhando para a realidade do Brasil, das crianças e jovens brasileiros. Eles estão numa situação pior do que se estivesse na escola. Então, vamos trabalhar por isso, vamos trabalhar para fazer isso da melhor forma e acertando cada vez mais, aprendendo com os nossos erros. Priscila Cruz, do Todos pela Educação, falando com a gente hoje aqui no Manhã Bandeirantes. Priscila, só para a gente terminar, vamos falar de assunto bom, vai. Pelo amor de Deus, né? A gente precisa também disso. E o Fundeb, hein, Priscila? A notícia é boa, né? A aprovação pela Câmara do texto que passou pelo Senado, garantindo, entre outras coisas, que os recursos públicos vão exclusivamente para escolas públicas, né? Havia um risco, né, nisso tudo, né, Priscila? Nossa, olha, esse ano aqui, se fosse um filme, ia ser um filme com muitos momentos dramáticos e muitas reviravoltas, né? Assim, foi um roteiro ali, se alguém escreveu muito bem, cheio de emoções. Foi um ano, assim, além da gente ter um trabalho muito forte com as redes de ensino, para fazer os protocolos e fazer a orientação para o ensino remoto, depois para a reabertura. A gente fez um trabalho muito grande esse ano, Todos para a Educação, de ajuda, de apoio às redes de ensino do Brasil. Mas, além disso tudo, a gente entrou de cabeça nessa luta por um Fundeb mais redistributivo. O centro desse novo Fundeb foi a proposta do Todos para a Educação, né? Então, tem a característica mais forte do novo Fundeb foi a nossa proposta de tornar o Fundeb ainda mais redistributivo, ou seja, garantindo que a transferência de recursos dos entes que têm mais recursos, né, que têm mais dinheiro, seja feita para os municípios mais pobres, que são aqueles que atendem as crianças mais pobres e que têm as escolas com maiores problemas de infraestrutura, de carreira de professores e tudo mais. Então, esse Fundeb, eu fico muito feliz, Agostinho, porque para além de uma contribuição para a educação, eu vejo como uma referência de política social para o Brasil, que é dar mais para quem tem menos, né? O Fundeb fez isso. E olha como isso não é trivial. A gente vem aí observando toda a dificuldade de se aprovar uma reforma tributária. Por quê? Porque nenhum ente da federação, nem o Estado e município, e nem a União, quer perder recursos. Todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder, né? Por isso que é tão difícil fazer uma reforma tributária. Na educação, o que a gente conseguiu foi justamente isso, né? Estados ricos, a União, o governo federal que tem mais arrecadação de tributos, os entes que têm uma arrecadação maior, por exemplo, municípios que têm petrolíferas, ou têm usinas, ou têm um comércio muito forte, ou tem um turismo muito forte, então tem uma arrecadação de impostos maior, esses municípios mais pobres e esses estados mais ricos, e a União, o governo federal que também arrecada mais, transferem recursos para os municípios mais pobres. E com uma série de regras que o Todos para a Educação também ajudou a serem formuladas, com o deputado Felipe Rigoni, que é do PSB do Espírito Santo, que foi a regulamentação aprovada agora na Câmara, no segundo turno, dando regras e parâmetros para que esse dinheiro seja utilizado para a melhoria da educação e não que a gente muitas vezes vê que é o desvio de dinheiro do Fundeb para comprar até carro de luxo para prefeito, né? A gente sabe que isso acontece.
A gente não pode tolerar que isso aconteça, e a gente também precisa agora apertar as medidas de melhoria da gestão e de controle do uso desses recursos, né? Para você ter uma ideia, Agostinho, agora com o novo Fundeb, o investimento mínimo no país vai sair de R$ 3.700 por ano por aluno para R$ 5.700. É um incremento substantivo, tá? Então, o que eu posso dizer aqui para todos os ouvintes, principalmente para aqueles que estão, né, que moram em municípios menores, mais pobres? Fiquem de olho, não tem desculpa agora com a aprovação do Fundeb para ter resultado ruim. Aquele prefeito que antes falava assim, mas a gente é muito pobre, a gente tem pouco dinheiro para investir, essa desculpa não existe mais, tá? Com R$ 5.700 por ano por aluno só do Fundeb, já é um recurso que dá para fazer muito mais. Não podemos esquecer que os 2 estados que têm os melhores resultados do Brasil são os estados mais pobres da federação, Ceará e Piauí. A melhor rede, as 2 melhores redes de ensino fundamental e Fundamental 2 do Brasil são dos municípios do Ceará e do Piauí. 2 estados que têm municípios paupérrimos e conseguem resultados. E depende da sanção ainda do presidente ou já foi vencida essa etapa também? Não, depende da sanção ainda. Não foi sancionado ainda, agora tem que ter aí Há risco ainda, Priscila? Agostinho, não me fala isso, pelo amor de Deus. Eu vou infartar. Imagino. Olha, tanta luta. Olha, eu acho que não. Por quê? Porque não sancionar é um prejuízo no capital político do presidente gigantesco, né? O presidente da República dizer, olha, não, os municípios pobres não terão os recursos transferidos dos mais ricos para os mais pobres, eu acho que aí é além de ser de uma burrice sem tamanho, né, não sancionar, porque ele não pode incluir mais nada. Ele até poderia, então, assim, sei lá, se tivesse algum dispositivo que ele discordasse, mas o problema é que aquilo que ele queria que tivesse no Fundeb não entrou, né, e ele não pode incluir agora na sanção. A sanção é sim ou não, ele não pode incluir nada. O que ele queria, né, o que o governo tentou, de todas as formas, foi colocar a possibilidade para que as escolas ligadas às igrejas e a filantropia recebesse dinheiro do Fundeb. Como o governo Bolsonaro é um governo muito, né, que trabalha muito a base, principalmente a base evangélica, era o que eles queriam, né? Mas isso caiu no Senado, foi a grande reviravolta do ano, e a Câmara, ela confirmou a decisão do Senado de retirar essa possibilidade. Então, assim, ele não tem como fazer ali uma alteração naquilo que foi aprovado. Eu acredito que ele vai sancionar. Agora, se ele não sancionar, olha, aí realmente, assim, se a educação já ia ser difícil em 2021, se a educação já vai ter que recuperar um tempo perdido enorme, se a gente vai ter que ter aí investimentos adicionais para poder justamente cumprir os protocolos todos, e ainda não ter o Fundeb, olha, aí eu acho que a gente pode colocar o presidente da República como o personagem mais nefasto da história da educação brasileira. Da mesma forma que a gente tem Anísio Teixeira, a gente tem grandes heróis da educação, a gente vai ter aí o grande anti-herói da educação da história, que vai ser o presidente Bolsonaro se ele não sancionar o Fundeb. Eu acredito que ele não vai fazer isso. Tomara. Priscila Cruz, presidente do Todos pela Educação, foi um prazer ter você aqui com a gente no Manhã Bandeirantes, foi ótima conversa. Se a gente não se falar, bom Natal para você, para a família toda, para suas filhas, para todos nós, e um 2021 um pouquinho mais leve, tá bom, Priscila? Obrigado, viu? Eu que agradeço, Agostinho, mesmo, em dobro para vocês, para todos os ouvintes especiais, ouvintes que estão aí sempre ligados em educação. Eu recebo muita mensagem quando eu falo com vocês. Realmente vocês têm uma audiência que gosta, se interessa por educação. Parabéns pelo trabalho de vocês e que 2021 seja um ano mais leve e de muito trabalho também. É isso. Um abração. Valeu, Priscila. Priscila Cruz, presidente do Todos pela Educação, falando aqui com a gente.